Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Vamos à resolução de mais um exercício. A equipe de compiladores ouviu sobre a discussão para melhorar o computador abordado nas questões 6 a 8. Então, se você ainda não viu essas questões, dê uma olhadinha lá nos vídeos. Basicamente, era uma equipe que estava tentando desenvolver um novo computador, e aí ele podia ou lançar o computador do jeito que estava, ou fazer uma otimização melhorando aí o desempenho através do aumento da frequência do clock. Mas nessa questão aqui, o pessoal então dos compiladores ouviu sobre a questão da melhoria do desempenho e resolveu propor uma melhoria no compilador. Então esse compilador ele vai gerar uma quantidade de instruções menor do que a do computador original, tá? Então, esse computador novo com esse compilador otimizado vai ser chamado de MComp. Então, a melhoria que eles estão propondo é o seguinte: as instruções da classe A, né, que vou até colocar aqui os dados das questões, para vocês não precisarem voltar lá, né? Mas elas... Opa, aqui saiu minha tela cheia aqui, deixa eu voltar aqui. Mas as instruções da classe A, que na questão 6 representam 40% do código e tem CPI igual a 2, eles vão ser reduzidos a quantidade de 90%. As instruções da classe B, que representam 25% das instruções e tem CPI igual a 3, vão ser reduzidas em 90%. Da classe C também tem 25%, mas o CPI, CPI também é igual a 3, os dois têm CPI igual a 3, e da classe D, 25,50 com 40,90, então só pode ser 10% aqui, CPI desse cara igual a 5. Então, eles conseguem reduzir as instruções da classe D em 95%, a quantidade, da classe C eles conseguem reduzir em 10% a quantidade do A, 10% do B, né? Então você fica com 90% do original, 15% do C e 5% do D. Então, essa é a quantidade de instruções executadas, de fato, em relação ao computador original. Então, por exemplo, se o computador básico executou 500 instruções da classe A, o computador otimizado seria 90% disso, ele executaria 450, você reduziria 50 instruções, né? Então, ele pergunta qual seria o CPI para esse computador otimizado pelo compilador. Então, essa questão aqui, geralmente, os alunos têm um pouquinho de dificuldade para ver, porque no cálculo do CPI, você tem que levar em consideração a redução do número de instruções que você teve, tá? Eu vou fazer aqui de uma maneira e depois vou fazer de uma outra maneira, só para que vocês consigam entender essa diminuição, né? O que eu estou querendo falar na diminuição da quantidade de instruções. Aqui você já tem uma ideia do que essa diminuição representa, né? Você tinha 500 instruções, passou a ter 450, né? Então vamos lá. Então o nosso CPI, aliás, primeiro, né, vamos calcular qual seria a quantidade de redução das nossas instruções, né, a nossa razão das nossas instruções. Então, em relação a esse computador base, esse computador otimizado, ele teria o seguinte, né? Então vamos botar aqui a nossa razão aqui, a razão de instruções. Você teria 90% das instruções da classe A, que são 40% das instruções. E você teria 90% das instruções da classe B, que são 25% das instruções. Você teria 85% das instruções da classe C, que também são 25%. E você tem 95% das instruções da classe D,
que são 10% das instruções. Então, a redução nas suas instruções fica na casa de, fazendo as contas aqui, 0,9 vezes 0,4, mais, deixa eu ir colocando aqui, né? Então, aqui daria 0,36, né? 0,36 mais 0,225 mais 0,2125 mais 'Isso aqui daria 0,8925. Então, você reduziu mais ou menos 11% das suas instruções. Quer dizer, você está executando, na média, 89% das instruções originais, né? A gente fez uma média ponderada, né? A gente ponderou o percentual de redução que essa equipe conseguiu colocar com a frequência com que essas instruções aparecem no código. Então, quando você pondera essa quantidade de redução com a frequência com que elas aparecem no código, a gente chega a esse valor aqui. Então, na média, você reduziu em 89% as suas instruções. Como acontece uma redução das instruções nessa casa de 89%, a gente tem que lembrar de dividir o resultado por 89%, porque o nosso código total não é mais igual ao código anterior. A gente não está executando mais 100% das instruções, a gente está executando 89% das instruções. Tá, então eu vou fazer aqui o cálculo do CPI, depois eu explico de uma outra maneira, vocês vão entender essa operação aí, né, de divisão que a gente está fazendo. Então vamos lá. Então a gente tem aqui 90% das nossas instruções levam 40% do nosso, aliás, melhor dizendo, 40% das nossas instruções são reduzidas em 90% com o CPI de 2, mais 90% de redução numa instrução que aparece em 25% do nosso código, que tem o CPI 3, né, com uma redução de 85% em instruções que aparecem em 25% do nosso código, com o CPI 3, com, né, a última aqui, uma redução de 5%, né, de instruções que aparecem em 10% do código, que tem um custo 5. Isso aqui a gente tem que lembrar de dividir por 89,25, né, que é a frequência com que as instruções são reduzidas em média, né, ou, quer dizer, o percentual que as instruções são reduzidas em média. Então, fazendo as contas aqui, né, vamos fazer de novo aqui as nossas contas. Então, ponto 9 vezes ponto 4, a gente já tinha feito a conta ali, né, vezes 2. Então, aqui dá 0,72. Aqui também esse pedacinho da conta a gente já tinha feito. Então, ponto 225 vezes 3. 0,675, mais esse pedacinho da conta também já tinha feito, aqui 21,25 vezes 3, então 0,6375, esse pedacinho da conta aqui também a gente já tinha feito, nós dá 0,095 vezes 5, 0,475.
isso aqui dividido, para não esquecer, né? Tudo somado, dividido por 0,8925. Então vamos somar aqui esses caras. Isso aqui daria mais ou menos 2,5075, se eu fiz a conta aqui certo, dividido por 0,8925. Isso aqui daria mais ou menos, aproximadamente, 2,81. Então, nosso CPI seria 2,81. Se a gente for comparar com os CPIs originais, né, da questão, então o CPI da questão 6, que a gente calculou do computador base, foi 2,8, e o CPI do otimizado tinha sido, na questão 6, 2,45. Aí vocês falam, poxa, professor, então não adiantou nada, né? O cara fez um monte de otimização aqui e o CPI até piorou em relação ao base. Verdade, né? É meio contraintuitivo isso, né? Mas é o que está acontecendo aqui, né? A gente está tendo uma ligeira piora aqui do nosso CPI. Mas se a gente for pensar, o que acontece? Essa piora está acontecendo por conta da alteração que a gente teve na nossa frequência de instruções. Então vamos ver aqui. A tela aqui saiu, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Bom, voltei. Então o que acontece aqui? Vamos imaginar que a gente tivesse, sei lá, 10.000 instruções. Com 10.000 instruções, e essa frequência aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos 4.000 instruções, são 40%, né? Do tipo, nossa, tá difícil aqui, né? A gente teria, então, 4.000 instruções. Vou apagar o de cima também, que ficou tão ruim quanto, né? Então a gente teria aqui instruções, vamos ver se eu escrevo um pouquinho menos pior, né? Então 10.000 instruções, a gente teria 4.000 instruções da classe A, nós teríamos 25%, então a gente teria 2.500 instruções da classe B, mesma coisa, 2.500 instruções da classe C, e a gente teria 1.000 instruções da classe D. Então a gente tem 2.500, 5.000, 9.000, 10.000 instruções. O que a gente observa ao aplicar essas reduções na quantidade de instruções, né? A gente vai observar que com uma redução de 10% das minhas instruções, eu vou ficar aqui com 3.000. Opa, o que está saindo aqui? Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo. Saiu aqui o negócio. Eu vou ficar com 3.600. Opa, o que houve aqui? Eu vou ficar com 3.600 instruções da classe A. Então, a equipe de compilação conseguiu reduzir em 10%, a gente ficou com 90% das instruções originais. Então, 90% de 4.000, 3.600. Nós reduzimos em
400 instruções, 10%. Né? Mesma coisa vai acontecer aqui para 2.500 instruções. Né? Então, aqui 2.500 vezes 90% vai dar 2.250, não é isso? Então, 2.250 instruções da classe B. Né? Mesma coisa aqui em relação à classe C. Né? 2.250 instruções. E mesma coisa aqui para a classe D. Então, a gente ficaria com 950 instruções da classe D. Então, se a gente for somar aqui, né, a gente teria, vou fazer aqui, vezes... Aliás, aqui eu fiz a conta errada, né? Aqui é 90%, aqui é 90%, aqui é 85%, né? Então, vamos fazer as contas aqui, né? Fiz errado aqui. Eu botei 90% aqui, não é 90%, aqui é 85%. Então, 85% de 2.500. Então, vamos ver aqui, vezes 85%. Aí, isso aqui seria vou dar um número aqui, 2.125, né? Instruções. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 3.600 instruções depois da redução, mais 2.250 instruções, mais 2.125 instruções, mais 950 instruções. Então, o nosso total de instruções vai passar a ser, vamos baixar um pouquinho mais aqui. Então, se a gente for somar aqui, o nosso total de instruções passou de 10.000 para 8.925. Olha só, que é justamente essa razão que a gente tinha achado aqui, ó, 89,25%. 89,25%. Então, a gente passou de 10.000 para 8.925 instruções. Se a gente for calcular agora o CPI, né, por esse valor aqui, o que a gente teria? A gente teria qual é a frequência. Então, aqui, para vocês entenderem essa divisão, né? Por que eu dividi esse cara aqui? Qual é a nova frequência dessas instruções da classe A perto dessas 8.925 instruções? Então, agora, se a gente for ver, as 3.600 instruções, nesse total de 8.925 instruções, elas vão representar 40,33%. Então, houve um ligeiro aumento na quantidade de instruções. Então, eu teria, na hora de calcular o CPI, que fazer o quê? Frequência das instruções, que daria mais ou menos 40,33%. Vou botar 34 aqui. Das instruções que vão ter um CPI de 2. Ora, esse cara aqui, o que é? É justamente... Vamos fazer aqui para o segundo cara. Eu vou ter 2.250 instruções num total de 8.925. Então, isso aqui é o percentual. Dessas instruções da classe B, elas representam quantos por cento do código? Essa é a minha divisão. É justamente isso que eu estou fazendo aqui, olha. Eu estou vendo essa minha divisão. Total aqui, dividido por 89,25. É isso que eu estou fazendo, né? Estou calculando aqui percentualmente quanto esse novo total de instruções da classe B equivale. Então, esse cara aqui equivale 2.250 dividido por 8.925. Esse cara aqui dá um pouquinho mais de 25%. Dá 0,2521. Então, por isso que aumentou, né, o nosso CPI, porque esses valores aqui, comparados com a distribuição anterior, que era 40%, foi para 40,34%. Era 25%, foi para 25,21%.
Então, esses valores aumentaram ligeiramente, né, fazendo com que o CPI aumentasse ligeiramente. Então, se a gente fizer as contas aqui, vai dar a mesma coisa, né? Então, aqui vezes 3, cadê onde que eu estou aqui? Vezes 3, mais esse outro cara aqui, 2.125 nesse total aí. Então, vamos lá. 2.125 dividido por 89,25 daria 23,8%. Então, 0,238% das instruções demandando 3 ciclos de clock. E essas 950 dividido por 8.925 seria mais ou menos 10,64. Então, 10% das minhas instruções agora passaram a ser da classe D com custo 5. E aí, se você for ver, né, essas contas aqui, né, vão levar ao mesmo resultado, ou pelo menos deveriam levar ao mesmo resultado. Né? Então, vamos fazer aqui isso aqui vezes 5. Então, vamos fazer aqui 0,5322, mais ou menos. Esse aqui vezes 3, então 3 vezes 0,238, dá 0,714. Esse cara aqui é 0,2521, né? Vezes 3. Então, esse aqui dá 0. Opa! Descer um pouquinho mais, que eu estou pegando aqui na barra sem querer. Então, aqui dá 0,7563 e esse cara aqui 0,4034 vezes 2 dá 0,8068. Se eu for somar esses caras aqui, mais 0,7563 mais 0,714 mais 0,5322. Ora bolas, olha o valor que nós achamos, 2,81 aproximadamente. E é esse cara aqui. Então, assim, a gente pode calcular, né, das duas maneiras. A gente pode calcular as novas distribuições, né, com essa redução das instruções, a gente não tem as mesmas proporções anteriores. Então, a gente pode calcular as novas proporções e usar, né, multiplicar pelo total de ciclos para calcular o CPI. Ou, se a gente quiser, a gente pode ver essa razão das instruções, calcular o CPI considerando a frequência antiga vezes a nova e dividindo por essa razão para a gente chegar a esse 2,81. Bom, gente, é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido aí essas duas formas aí de resolver essa questão. O importante é resolver de maneira correta. Então, até uma próxima.